Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o meu convidado é o Dr. Maurício Porto, que é secretário de Negócios Jurídicos do município de Bauru, e também eu estou aqui com a doutora Rossana Furione Mergulhão, que é juiz da primeira vara civil e que vai nos auxiliar aqui nessa entrevista. Tudo bem, doutor Maurício? Bem, professor. Prazer sempre estar aqui, um prazer renovado, numa casa que já é nossa, né? Me sinto à vontade aqui. Com certeza, doutora Rossana. Tudo bem, Said? Tudo. Doutor Maurício, vamos começar com a polêmica da dívida do viaduto, né? Que já deu muito o que falar na imprensa, né? Afinal de contas, ocorreu uma supervalorização dessa dívida, doutor Maurício? Então, essa supervalorização, ela ocorreu por ter sido desrespeitada uma resolução federal. Da dívida inteira que foi federalizada, uma parte dela se refere ao viaduto. Essa parte foi tomado um empréstimo de uma instituição financeira que era na época o Chase Manhattan e precisava de uma autorização do Poder Legislativo Federal para isso, e o Poder Legislativo editou uma resolução. Na hora da federalização, essa resolução não foi obedecida. Então, o Poder Judiciário, em primeiro grau, da Justiça Federal, decidiu que deveria ter sido obedecida essa resolução, o que vai causar uma redução de valor, se confirmado em segundo grau a sentença de primeiro. O que eu não entendi, doutor Maurício, é que essa possibilidade de uma redução no valor, né? A sua utilização desse crédito, vamos dizer assim, teria que ser necessariamente voltado para o pagamento da construtora e também, né, se não me engano, para o banco, ou melhor, para a Fazenda Nacional, né? E aquela hipótese de aplicar o crédito no término do viaduto não existiria. Isso realmente aconteceu nesse acordo que está sendo cogitado? Não. Esse acordo, ele diz respeito só à federalização da dívida. Então, se esse valor que a gente pleiteia for devolvido, ele vai ser devolvido para o fundo de pavimentação e vai ser utilizado para o fundo de pavimentação. A doutora Consuelo, ela já sinalizou que ela quer que preferencialmente seja utilizado no viaduto. Então termina-se o viaduto e sobrando dinheiro em outras obras de infraestrutura que esse fundo prevê. Quanto à dívida com a Camargo Correia, é um outro processo autônomo que corre na Justiça Estadual e hoje está no Tribunal de Justiça Estadual. Em primeiro grau, o Poder Judiciário decidiu um valor que teria que ser pago a essa construtora, e estamos aí esperando o acórdão para ver quanto será. E qual é a fase desse processo que está na Justiça Federal, esse que discute a federalização? Ele está em segundo grau com a doutora Consuelo, que é a desembargadora federal. É a desembargadora federal. E a doutora Consuelo, ela percebeu que a sentença dela, o acordo, o voto dela, que são 3 desembargadores que vão votar, ele não vai por fim a demanda. E a intenção da doutora Consuelo é dar uma definitividade através disso. Vai ter o acórdão se continuar como está e vai ter recurso. Isso tem possibilidade de chegar até o Superior Tribunal de Justiça e até o Supremo, que se decide até uma norma constitucional. E aí nós estaríamos falando de 10 anos a mais discutindo isso. Então, o que a doutora Consuelo buscou foi dar uma efetividade, né? Essa tentativa de resolução de forma amigável pela via que hoje tanto se fala no setor, na fase, vamos dizer assim, de conciliação que também nós temos nos segundos graus. Exatamente. De jurisdição, não é? O que está barrando ali é o posicionamento da Advocacia Geral da União, né? A Advocacia Geral da União, ela teve um primeiro impedimento que ela tem uma limitação de valor no Estado de São Paulo. O advogado-geral da União do Estado de São Paulo pode fazer acordo até R$500 mil. E nós estamos falando de 136 milhões de reais. Então ele vai ter que fazer um arrazoado, mandar para Brasília
e o advogado-geral da União tem que autorizar. Tem que autorizar. Porque, na verdade, ele não teria alçada para fazer esse acordo. Exatamente. Esse 136, o que é, Maurício? É o valor da federalização? Hoje. Hoje? Hoje é esse valor. Depois de ter pago quanto? 64 milhões. Uhum. Esse valor é o valor que se discute? Não. Ou é o valor que se propõe a pagar? Não, esse valor é o valor total. Isso. O valor que se discute hoje é algo em torno de 23 milhões já depositados pelo município e 19 depositados pelo JP Morgan, que incorporou o Chase Manhattan. O que o município quer? Que os 23 volte para o município, os 19 abata da dívida federal, e aí a gente possa utilizar esses 23 para o fundo. E, então quer dizer que 200 milhões, se a gente for somar 64 já pagos, mais 136 a pagar, né? 200 milhões de um valor original de quanto, Maurício? 36 milhões. 36 saltou para 200. E quanto tempo que isso... 99. Quer dizer que nós estamos com valor. 11, 12 anos. Não, 15, né? Parece, eram 15 anos, né? Não, 99, nós estamos em 2011. Ah, sim. Não, eu digo o valor, o prazo para pagamento era de 100 meses, era 100 meses? É, 100 meses. 100 meses, né? Isso. Certo, quando foi feita a federalização, né? Certo. Então quer dizer que há essa possibilidade de voltar o dinheiro para o fundo de pavimentação e ser utilizado no término, pelo menos, da primeira alça, né? Exatamente esse é o pleito do município. Os autores populares se mostraram favoráveis a essa ideia e pela primeira vez o JP Morgan, ele disse que inclusive abre mão dos 19 milhões que ele depositou a troco de ter uma quitação. Ele não quer pagar os 19 e continuar devendo. Sim. Que, embora pareça um absurdo, há uma possibilidade legal disso ser discutido. Porque quando ele depositou os 17 milhões, que ele não questionou, por força de lei, ele tem que depositar numa conta que a Caixa Econômica corrige pela TR. Então, a gente imagina, 17 milhões há 5 anos, hoje tem 19. Sim. Aí a Caixa Econômica muito provavelmente se habilita no processo para discutir esse valor, não vai querer receber só 19 milhões. Né? Certo. Se tivesse aplicado a Selic, teria uns 28 hoje. Na verdade, é uma discussão complexa demais, complexa, né? É bastante complexa. Não é uma coisa só para a gente ter uma ideia. Está com 25 volumes o processo, tem 13 agravos nesse processo, cada um... A gente sabe bem o que é isso, né? Olha... A quantidade de papel no mínimo, a ser analisado. Assim, se um advogado se debruçar só sobre esse processo, 5 dias para lê-lo, senão... Não consegue, né? Para poder tentar entender. O doutor Maurício, com relação à questão do IPTU, vamos separar aqui em 2 assuntos. O primeiro, o IPTU progressivo, tá? Também essa discussão em vários municípios e também na esfera judicial, né, se é legal ou não a implantação do IPTU progressivo. Como que está essa questão aqui em Bauru? Há a intenção da secretaria, do prefeito, no caso, de implantar o progressivo? Uma vez que Bauru tem 70 mil lotes vagos, se não me engano, né? Praticamente meio a meio. Metade dos lotes urbanos estão preenchidos e metade estão vazios. Sim. Tem uma lei federal que ela se autobatizou de Estatuto da Cidade. Né? No artigo 1º dessa lei vem e diz o seguinte: essa lei vai se denominar Estatuto da Cidade. Essa lei, ela é muito interessante, que ela altera até conceitos do direito de propriedade. Então, alguém hoje que queira estudar direito de propriedade sem conhecer o Estatuto da Cidade, ele vai estar míope diante do direito de propriedade. E previu essa intervenção do IPTU progressivo. Só que disse o seguinte: para que o IPTU progressivo seja aplicado, nos municípios de mais de 25 mil habitantes, terão que fazer um plano diretor. E Bauru fez um plano diretor. Esse plano diretor no governo Tuga foi revisto e feito um outro, que é o plano diretor que a gente chama de participativo, né? Então, qual foi o critério? A parte técnica da prefeitura apresentava para a comunidade dos bairros, que decidia, através de uma votação pública ali na hora de assembleia, o que era interessante ou não para aquela comunidade. E ao final teve uma votação do texto completo.
Então a população de Bauru, naquela oportunidade, inseriu no plano diretor de Bauru o IPTU progressivo. Então o IPTU progressivo de Bauru, ele já está previsto no plano diretor, que é uma lei municipal. Então, é até por isso que houve a divergência jurídica, como as pessoas entendiam que o Poder Legislativo não poderia legislar sobre IPTU progressivo. Eu também entendo que não pode, só que eu entendo que ele não está legislando. Já está legislado, já está determinado no plano diretor. E a dificuldade do IPTU progressivo não é nem do ponto de vista jurídico, é do ponto de vista da administração da cidade. Quais imóveis eu vou poder aplicar? Em que setores da cidade? Estabelecido esse critério, regulamenta-se e aplica-se. Não vejo problema quanto a isso, não. Certo. E no caso aqui, para o nosso município de Bauru, né, seria verificado as alíquotas de progressividade de acordo com a planta genérica do município, né? Isso poderia, veja bem, vamos do ponto de vista prático, né? Coloca-se na Secretaria de Finanças, inclusive, que os maiores devedores do município em termos de IPTU são os grandes loteadores, né? Certo? Que tem várias glebas aí, lotes, e que não pagam o IPTU. Com essa progressividade, seria uma forma de complicar mais ainda o problema? Porque se não estão pagando hoje, imagina com uma tarifação maior. Quando a gente fala que os grandes loteadores são os grandes devedores, tem um problema que a gente precisa entender aí. O loteador, ele faz uma alienação para o particular. E essa alienação em 100 vezes. Ele não transfere no cartório de registro de imóveis a propriedade para quem ele vendeu. Agora ele transfere a posse, a pessoa vai lá, constrói, começa a pagar o imóvel, tudo. Ainda assim consta como devedor daquele lote o loteador e quem comprou. Porque aquele pacto particular de compra e venda não pode ser oposto ao poder público na hora da tributação. Então a gente tem que ver com certo cuidado essa ideia, né? Não cobra grandes devedores. Na verdade, se eu cobrar aquele lote, ele oferece o lote como garantia do processo e eu que tire a pessoa para quem ele vendeu, né? E eu vou acabar tirando uma família desse imóvel. Então não é uma coisa tão simples como as pessoas imaginam. Existe uma solidariedade, então, aí, né, doutor Maurício? Existe. É um problema sério esse, né? De se imaginar assim, vou tirar tudo que está no nome de uma pessoa, eu acabo tirando famílias de baixa renda de um lote, né? Quanto ao IPTU progressivo, ele vem solucionar problemas em que o imóvel não atende o fim específico social para que ele foi criado. Inclusive, só o IPTU progressivo não faz sentido. Ao final de 5 anos, o poder público tem que desapropriar o imóvel e pagar com títulos da dívida. Então, o IPTU progressivo, ele dá ao proprietário 5 anos de prazo, quer dizer, olha, se você não pagou, eu vou aumentar 15%, você não deu o destino social, mais 15%. E ao final, se ele, depois de 5 anos, não destinou ao mesmo imóvel, aí o Poder Público Municipal desapropria com títulos da dívida, que não é o que o proprietário espera o dinheiro, né? Na verdade, o IPTU progressivo ele funciona ali como um instrumento de operacionalização do princípio constitucional da função social da propriedade. Exatamente. Né? Você compra e deixa lá, você vai pagar mais por isso, até que num determinado momento, você não deu a destinação que deveria, então o poder público vai lá e por isso que a gente sempre combate a ideia de que IPTU progressivo é uma ganância pública em se arrecadar mais, né? Não há o interesse em arrecadar mais com o IPTU progressivo, há o interesse que se dê o destino a que foi estabelecido. Né? Como foi dito logo no começo da questão, né? São 70 mil lotes vazios, né? Então será que não é o momento da gente questionar se construir núcleos, se fazer aquele sistema antigo que Oswaldo Aranha Bandeira de Melo imaginava? Talvez seja uma coisa mais moderna, construir casas onde eu já tenho infraestrutura, eu gasto um pouco mais com a construção, mas depois não tenho que levar todos os mecanismos públicos para um bairro distante.
Até porque, na maioria das vezes, não todos, mas a gente vê, são imóveis abandonados, né? Em que o mato toma conta, ali... aí nós vamos ter um problema até de saúde pública, Sim, né? que é o Porque caso da ali dengue, leishmaniose e outras mais, né? Então, e é importante que as pessoas, quando nós falamos de poder público, é tudo muito complicado, porque nós não temos uma consciência, nós vamos cair de novo naquilo, né? Do problema né, da professor? consciência, A isso. questão da participação, e nós não temos essa visão de coletivo. Então, as pessoas não percebem que esse terreno, 1, 2, 3, que estão ali abandonados, eles vão interferir, vai ter um impacto na administração pública e, consequentemente, em nós mesmos, porque quem gere, quem administra, quem paga tudo isso é a comunidade, né? A sociedade, através dos seus impostos e tudo mais. Vou né? falar nesse assunto da dengue, doutor Maurício, como que está essa questão ali no seu setor, na Secretaria de Negócios Jurídicos? A população tem, vamos dizer assim, colocado a prefeitura em maus lençóis, ou seja, olha, passado a responsabilidade para a prefeitura, olha, eu contraí dengue, mas a responsabilidade é da prefeitura que não fiscalizou os terrenos, não fez a sua parte. Isso tem ocorrido lá, doutor Maurício? Não tem ocorrido. Essa ideia de responsabilização, ela teve um início há alguns anos, mas a dengue e outras doenças, leishmaniose, elas são conhecidas como doenças tropicais, né? Na verdade, são doenças inerentes a populações de baixa educação. Porque se cada um limpar o seu quintal, se cada um fizer a sua parte, essa doença é erradicada. E que as pessoas entendam o seguinte: eu cuido da minha casa e não quero saber da casa do vizinho. Não adianta. O mosquito da dengue tem asa. Ele passa de um muro para o outro, vai te contaminar, porque o seu vizinho não fez o que tinha que fazer. Então, compete à população se autofiscalizar e compete ao poder público fiscalizar também, né? Mas essa fiscalização do poder público, nesse caso, ela é até secundária, né? Vamos imaginar quantos fiscais nós precisaríamos para correr 70 mil terrenos, se a gente for falar só dos que estão vazios, todo mês, né? Sim. Seria um exército e eu não daria conta. Voltando à questão do IPTU, o doutor Maurício, houve muita polêmica com relação àquela cobrança retroativa do IPTU no ano passado, né, 2010, por conta de novas fotos que foram feitas e constataram uma ampliação de imóveis, né? Como que ficou essa questão? Acho que pelo jeito a população ficou satisfeita porque foi dado um desconto para ela poder amortizar essa diferença e ficou tudo quieto. Mais ou menos quieto, professor. Nós tivemos um problema que a gente precisa voltar à origem, né? Bauru ficou 15 anos sem atualizar a planta genérica do IPTU. Aí tomou-se a decisão de atualizar essa planta genérica, que não é subir tributo, eu só vou atualizar a planta. Foi atualizado, chegou-se a um valor que, comparado ao valor que estava, o valor ficou alto, são 15 anos sem correção. Aí o Poder Legislativo, através da Câmara Municipal, decidiu dar esse 50% de desconto geral para todo mundo. E, atualizada a planta, nós tivemos esse problema de fazer a fotoaerometria da cidade e descobrirmos que uma casa que tinha 2 quartos na época, há 15 anos, ela agora era uma casa com 3 quartos, edícula, algumas até com obras tidas como de alto valor, uma piscina, uma sauna, e pagava-se ainda o IPTU da casa de 2 quartos. E o problema foi o seguinte: qual é o ponto da onde eu posso tributar? Eu volto 15 anos? Não posso, tem prescrição de 5. Eu volto 5 anos e tributo? Eu volto até o momento da foto? Ou eu não volto nada e cobro dali para frente? E tem 3 correntes, que são as principais, que é aquela que eu cobro dali para frente, volto até o momento da foto, que é onde o poder público teria uma prova dessa alteração da área do imóvel, ou volto 5 anos. Optou-se por voltar
até o momento da foto. Então volta o período até o momento da foto, considerando essa prova como uma prova suficiente, e tributou-se dali para frente. Essa foi a decisão na época, com bastante divergência. Sim, e pelo jeito acho que isso aí já é praticamente um assunto encerrado. Parece que concordaram e de fato, né, se a pessoa ampliou o imóvel, e tem um outro aspecto aí, a pessoa ampliou o imóvel, né, e não fez a devida o trâmite junto à prefeitura, né, de apresentando a planta de ampliação direitinho e tal, realmente é devido, nós sabemos disso, né? O problema talvez foi a maneira como foi colocado, a questão de retroagir, né? Certo? Mas enfim, acho que isso já foi pacificado também, né, doutor? Hoje está bem mais tranquilo essa situação. E é bom alertar também aos telespectadores, né, que essa atualização da foto por satélite e tal vai ser uma constante, né, doutor Maurício? É necessário, né? A intenção é que seja feita de 2 em 2 anos agora, né? Que se fotografe a cidade, que se veja as ampliações. A tecnologia ajuda o poder público nesse caso, né? Hoje em dia a gente consegue, através da internet, acessar a foto da própria residência. Sim. Né? Basta colocar os dados lá e vocês vão ver em questão de atraso de 2 horas, talvez, a foto da sua casa por um satélite, né? E isso ajuda o poder público. E não é interesse do poder público cobrar coisas atrasadas, né? O poder público tem um gasto em cima disso também. O interesse é que fique em dia, né? O interesse é que todos paguem o tributo em dia. E que o cidadão faça a sua parte, no caso, né, doutora, vai fazer uma ampliação de dar entrada na prefeitura. Eu acho que isso é importante, né? A gente sempre fala isso. Antes de punir, o mais importante é informar. A partir do momento que a população é informada, ela tem que ser cientificada. Muitas pessoas, às vezes, nem têm consciência disso, no sentido de que toda vez que ela fizer algo a mais, isso está sujeito a uma alteração. Então, é melhor que se procure o órgão adequado, né, competente, se faça aí o necessário para que não tenha essas penalidades posteriormente, né? Quer dizer, se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil, né? Até porque quando a pessoa vai vender o imóvel, né, doutor Maurício, já tem um complicador ali, porque o imóvel tem uma metragem e no IPTU já está uma metragem inferior, no cartório também, complica tudo, né? Complica e às vezes ela tem um dissabor maior ainda, né? Sim. Que além de ter que corrigir tudo isso, incide o ITBI na transmissão e aí não é o que ela tinha planejado, né? A pessoa vai comprar uma casa de 100 mil reais e ela não pensa nos gastos operacionais disso. Disso tudo. Não faz um planejamento mais adequado dessa operação. E aí, às vezes, é surpreendido no momento que ela está desprovida do dinheiro, aí com 5, 6 mil. E acho que é importante a presença do Dr. Maurício aqui, até nesse sentido, né? No sentido de fazer com que a população ela realmente fique ciente da necessidade de se manter atualizado e manter os cadastros atualizados para não ter problemas, não é? Porque aí vai ter problema, aquele que comprou vai criar problema com aquele que vendeu, aí o que vendeu vai falar que não sabia, enfim, isso gera, via de regra, problemas jurídicos que vão acabar lá no Poder Judiciário discutindo isso, tem um desgaste de ambas as partes, né, prejuízos e etc. Né? Com certeza. O doutor Maurício, eu gostaria agora que o senhor falasse sobre o convênio que a Prefeitura vai fazer aí com a Faculdade de Direito do IES Prevê, sobre uns processos que estão já há bastante tempo na Prefeitura e que vocês pretendem, por meio dessa parceria com a faculdade, desovar, vamos dizer assim. Hoje a gente tem um problema que é um problema comum dos municípios, né? A Justiça já está se dedicando mais a esse problema, o Colégio Nacional de Justiça, e todo mundo está estudando a execução fiscal, né? E as regras mudaram, principalmente a partir de 2005, o que causou a impossibilidade de cobrar muitos débitos. E esses processos são eternizados na Justiça. Então, é comum, eu vejo os jornais falarem aí, Bauru tem 100 mil processos. Não, tem mais do que isso.
Se a gente for levantar tudo que está arquivado, tudo que está em andamento lá, tem mais. Só que a pergunta é a seguinte: desses processos, quais terão efetividade? Separar o joio do trigo, fazer um procedimento de saneamento desse crédito, ver se ele é possível continuar a ser cobrado. E principalmente estancar a sangria, que não se produza mais créditos para serem executados, que são créditos que vão se eternizar na justiça. Isso é prejuízo para a justiça, isso é prejuízo para o município, isso é prejuízo para o Estado e principalmente prejuízo para o cidadão. Nesse sentido de montar esse trabalho de saneamento, que vem também de encontro a se fazer um parcelamento, enfim, de sanear quem está com a situação irregular. Vai ser feita essa parceria do município com o IESB, onde a gente vai tentar sanear de uma vez esse problema com débitos, né? Inclusive débitos que hoje em dia não fazem mais sentido, mas uma época isso foi feito. E a intenção é fazer uma extinção desses processos. Doutor Maurício, mas isso seriam processos já, ações ajuizadas? Também ações já aqui, inclusive eu cheguei até a conversar com a doutora Cláudia, que também é procuradora lá, a respeito de implantação de alguns sistemas, como nós temos em Ribeirão, que me parece é modelo hoje, no sentido de tem até aqueles call center, toda uma estrutura para evitar que esses débitos cheguem até o judiciário. Existe alguma coisa nesse sentido? Há intenção do município nesse sentido? Como é que estaria isso? Essa intenção, inclusive, ela não é nova, né? Ela passou de janeiro de 97 por um período de mão de obra, de se estudar o caso, né? Hoje o que eu vejo de mais moderno é Sorocaba. Sorocaba é muito interessante o sistema deles. Eles chegam a cobrar, a ter uma efetividade de pagamento de mais de 60%. O que é hoje para o poder público... O último levantamento, eu sei porque eu tenho um colega lá da Vara da Fazenda Pública e ele que trabalha com ele que na verdade trabalhou conjuntamente aí. E salvo o melhor juízo, o percentual de recuperação ou de recebimento desses é altíssimo. Eu acho que supera os 60% que o senhor me falou. Os 60% eles trabalham com call center, na parte administrativa. É uma coisa impressionante. Assim. É algo assim de chamar a população, conscientizar a população, cobrá-los administrativamente. Então, mas Bauru tem isso? Não, por enquanto não. Está em fase de... Esse estudo, essa qualificação de mão de obra, ela terminou e até para que a gente possa implantar isso, é indispensável esse trabalho junto com o IESB. Porque existem hoje ferramentas administrativas que eu não posso aplicar se o débito não for um débito tratado, se não for um débito apurado, né? Vou dar um exemplo que é até um exemplo de brincadeira aqui, né? O professor Duda é cobrado todo ano de um terreno que ele já vendeu há 10 anos, né? E todo ano, quando ele é cobrado, ele vem na televisão e fala, mas de novo me mandaram essa cobrança. Não há atualização de cadastro. Esse cadastro é muito ruim. E isso é um problema de 654 municípios do estado de São Paulo. O Tribunal de Contas aponta esse problema. Uma vez corrigido o cadastro, aí aplicar essas ferramentas é a parte mais fácil. Mas precisa ser saneado esse débito. Inclusive, o que se tem ali, até lá, o procedimento ele é encaminhado já com o levantamento de bens, enfim, só vai para a justiça mesmo quando ele tem a possibilidade, como o senhor disse, de ter um efeito prático, útil, né? Útil. Efetivo, vamos dizer assim, né? Isso. Tá ótimo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Maurício Porto. Dr. Maurício sempre com essa calma, né? Explicando muito bem, didaticamente, facilita bastante a compreensão, viu, obrigado, Dr. Maurício, para o nosso telespectador. E se você quiser, inclusive, enviar perguntas, né? Nós temos o e-mail direito, o sem acento, quer dizer, edireito@tvprev.com.br.
e dali vai ser direcionado ao Dr. Maurício Porto, que com certeza vai lhe responder com toda a prestimosidade que isso exige, né? Então gostaria de agradecer, viu, doutor Maurício, espero contar outras vezes com o senhor aqui, agradecer a doutora Rossana pela ajuda aqui na entrevista. Obrigada. E eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.